papel. O edifício da Casa Elétrica, tombado como patrimônio histórico e cultural nacional, se deteriora a cada dia. Olhando esse prédio abandonado, nem dá para imaginar que o local já foi referência internacional na área da música. O espaço abrigava a quarta fabricante de discos do mundo, com produção acima de 3.500 títulos e mais de 3 milhões de unidades prensadas. Era na Casa Elétrica, bem aqui em Porto Alegre, que artistas brasileiros e até mesmo argentinos gravavam seus trabalhos entre os anos de 1913 a 1924. Aqui se gravou e se prensou o primeiro tango que foi gravado e prensado na América Latina. Isso em 1915. Também foi gravado a primeira música folclórica gaúcha, que é o Boi Barroso, foi gravada aqui em 1914. Então isso dá a dimensão da importância histórica e cultural dessa casa para Porto Alegre, para o Brasil, né, para o Rio Grande do Sul e também para o mundo. É nessa rua pouco movimentada do bairro Glória onde está localizada a Casa Elétrica, tombada como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre desde 1996. Quem passa por aqui mal percebe porque a casa está assim, portas fechadas, muros pichados e o interior dela um completo abandono. Esta casa ela foi tombada em 1996 e já não se encontrava em bom estado de conservação. A falta de cuidado ao longo do tempo fez com que ela fosse se degradando cada vez mais. Para identificar os problemas, as patologias, a Secretaria da Cultura, a partir de 2009, começou a tomar uma série de providências, como contratar um diagnóstico, contratar um levantamento, fazer limpeza da casa, fazer manutenção, e depois se fez um projeto de restauro e um orçamento. Os custos para a reforma da Casa Elétrica são de R$1.300.000. Como o local é tombado e o proprietário não tem condições de arcar com a reforma, o restauro deve ser realizado pela Prefeitura da capital. A Secretaria Municipal da Cultura chegou a fazer um projeto para que a gravadora da cidade fosse instalada no local, mas a ideia nunca foi executada. No ano passado, os vereadores de Porto Alegre aprovaram uma emenda que prevê o encaminhamento de R$200.000 para o início das obras. Porém, até agora, nada foi feito. A gente faria nela a recuperação das estruturas da alvenaria, não é, as paredes, porque ela é uma casa mista, ela tem parte de alvenaria, parte de madeira. Todo o interior é madeira, madeira estuque. Então toda a parte de madeira está praticamente toda comprometida. A recuperar esquadrias, vãos, etc. A estrutura frontal é de se verificar se ela não está em desaprumo, porque ela precisa ser amarrada para se manter em pé. Então é um trabalho de restauro que, na medida do possível, ou na medida do processo, se identificam sempre outros problemas que vão determinar ou reforço estrutural ou reforço de fundações. Muito do que tem vai ter que ser substituído. Se o projeto saísse do papel, o ganho não seria apenas para a Casa Elétrica, mas também para todo o entorno da região. Reclamamos tanto do turismo em Porto Alegre, tu imagina se esse patrimônio fosse restaurado e os argentinos, quando viessem, e passam pelo Rio Grande do Sul, na maioria, para ir para as praias, ou daqui ou de Santa Catarina, e resolvessem parar em Porto Alegre uma noite que fosse. O dinheiro que ficaria para os hotéis, o dinheiro que ficaria para os restaurantes do entorno e do centro também, é um dinheiro que não fica. E se fosse restaurada essa casa, teriam motivos para vir conhecer o local onde foi gravado e prensado o primeiro disco de tango na América Latina. Por aqui, o tempo é inimigo da restauração. Quanto mais ele passa, mais a casa se deteriora. É urgência. Se não for restaurada esse ano, ela vai ruir. Ela já está ruindo. Ela vai cair inteira. Entende? Ou a prefeitura tenha o senso de urgência e posterga as coisas que objetivamente são importantes, mas não são urgentes, ou ela morre. E aí aqui morre um pedaço da vida de Porto Alegre, um pedaço da nossa história.